Então, quero cumprimentar todos os meus irmãos, até meus familiares que estão online. Cumprimento os meus amigos também. É um grande prazer nós estarmos aqui para compartilhar, né, a respeito da palavra de Deus nesse momento tão difícil que a gente tem passado. E o tema que a gente vai tratar essa noite vai ser um tema muito interessante. Samuel, não sei se o Samuel caiu. Não sei se caiu. Tô aqui. Samuel, tá aí? Ah, desculpa, aqui não desapareceu a tua imagem aqui para mim. Agora voltou. Não, tô te Agora ouvindo voltou. aqui. Então, é um assunto interessante a gente tratar sobre caráter, né? Sobre caráter e reforma espiritual. Nós vivemos na igreja do século XXI. Uma igreja que tem uma história de 2000 anos. E essa história de 2000 anos, ela tem muitos desdobramentos. Ela nos traz muita carga de conhecimento, muitas linhas teológicas que muitas vezes confunde também a cabeça das pessoas. E a gente vai tentar trazer algo simples, mas da parte de Deus, da palavra de Deus, tratando sobre caráter. Então, não sei se eu já posso, já de imediato, seguir no assunto, Samuel, aqui. Antes de tu seguir, Murilo, eu queria agradecer ao pessoal que está assistindo aqui com a gente. Não esqueça de compartilhar, pessoal, para que mais pessoas possam assistir. Eu acho que é um momento muito bom que a gente vai ter aqui na presença de Deus. O Murilo vai trazer uma palavra interessante para todos nós. E eu acho que é importante, né? Outros aí que podem assistir, a gente convidar, né? Então, se tem possibilidade aí, pessoal, compartilha para os teus amigos aí, para que mais pessoas assistam essa live. E só agradecendo aqui já o Murilo por aceitar esse convite, né? Eu acho que, para quem não conhece, o Murilo é um jovem ali de Bagé, grande músico, pregador da palavra. Quem não conhece aí tem a oportunidade de conhecer, já segue ele no Instagram aí, já aproveita e já acompanha. E o Murilo foi o que pregou no nosso congresso, né? No nosso último congresso aí, que foi muito bom. Até hoje a gente fala do que Deus fez, comenta ali na igreja, entre os jovens, inclusive, sobre o que Deus fez, né? Quando o Murilo participou ali com a gente do congresso, e foi muito bom, pessoal. Então, quem tiver a oportunidade de conhecer o Murilo, fique à vontade, siga ele nas redes sociais, aí vai ser benção. Murilo, tudo contigo aí. Tá bom, então, pessoal, prosseguindo aqui, eu agradeço a Deus e louvo ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E então, de imediato, pessoal, nós vamos tratar sobre caráter e reforma espiritual. E eu acredito que o importante, primeiro, é nós definir o que é caráter, né? Muitas vezes a gente fala assim, fulano de tal não tem caráter. O fulano não tem princípios básicos de caráter. E a gente precisa entender o seguinte, o que é caráter, afinal de contas? A gente fala tanto sobre isso, mas a gente não sabe o que é efetivamente. Então, eu penso da seguinte maneira para vocês entenderem, que caráter é um pacote. Caráter é como se fosse um kit. E dentro desse pacote, ele tem vários aspectos que formam o nosso caráter. E eu acredito que o primeiro deles seria a índole. E a gente ouve muito sobre índole. O fulano tem uma índole positiva, uma índole negativa, tem uma índole, quem sabe, má, uma índole boa. O que seria a índole? A índole nada mais é que conjuntos de traços que a pessoa traz de nascença. Ela vem inerente do ser humano. Ela vem da pessoa. Ela vem da família, da carga genética da família da pessoa. A índole vem de nascença. Agora, uma outra coisa interessante também é que nesse conjunto também faz parte a moral. Só que a moral, pessoal, é um conjunto de regras adquiridas na cultura e da maneira que a pessoa é criada. E é muito interessante isso porque a gente percebe que as pessoas têm percepções diferentes do que é certo e do que é errado. A gente conversa com uma pessoa, a gente diz, olha, tal coisa, isso não é bom. A pessoa, não, mas para mim não tem nada a ver. Por quê? Porque ela foi criada num sistema diferente, ela foi criada de uma forma, de um pensamento diferente. Então, dentro desse caráter é um conjunto, é um kitzinho. Ele vem com vários aspectos
né, da vida da pessoa, que ela traz na sua carga genética e também na sua carga de cultura. Outra coisa interessante do caráter é nós definir que caráter é a coerência que a pessoa tem entre aquilo que ela faz e aquilo que ela diz e pensa. Porque a gente percebe muitas pessoas que pensam uma coisa ou até dizem que creem em alguma coisa, mas tem um procedimento totalmente contrário à sua profissão de fé ou até mesmo os seus pensamentos, aquilo que ela acredita. Eu não estou falando só sobre a religião evangélica, a cristã, mas até mesmo pessoas de outras instituições religiosas, eles dizem que creem numa doutrina, eles dizem que creem em determinados parâmetros da fé, quando a gente vai ver, nada procede do que aquilo que ele diz. Então, a pessoa que não tem caráter. Por quê? Porque ela diz crer numa coisa e ela não faz aquilo que a fé dela diz que é, aquilo que ela diz que acredita. Então, retomando, índole, questões morais que tem a ver com regras e determinações do contexto que a pessoa se encontra, e também a coerência entre o que a pessoa pensa e o que a pessoa faz, o que a pessoa executa. E em tudo isso, ela vai gerar características. Por isso, caráter, né? A palavra personalidade mais forte, outros nem tanto. Isso vai formando o caráter da pessoa, isso vai formando quem ela é. As pessoas conseguem olhar para alguém, olhar para mim, olhar para você e dizer, esse aí, pela atitude, eu sei que é o fulano. Na forma dele falar, na forma dele proceder, na forma dele agir, é o caráter, ele forma um caráter. Agora, uma coisa interessante, pessoal, que acho muito bom a gente detalhar, é que o que é uma falha de caráter e o que é uma falha e uma falta de caráter. Porque existe uma diferença que eu acredito que é gritante. Por exemplo, uma falha de caráter é uma pessoa que muitas vezes ela é sincera. Ela é sincera. Ela quer a verdade, ela quer uma vida realmente voltada aos princípios básicos, morais e de uma vida real, verdadeira, só que ela comete um erro. E todos nós estamos propensos e erramos. Então, falha de caráter é uma coisa. É uma pessoa que é sincera, ela tem vontade de fazer as coisas certas. Porém, ela pode incorrer no erro pela humanidade dela. Agora, a falta de caráter ela é mais grave. Dentro desse contexto de cultura, dentro desse contexto de moral, dentro do contexto da carga que a pessoa traz genética, a falta de caráter é quando a pessoa ela tem um nível baixíssimo, que ela não se importa com nada, não se importa se está certo, se está errado, se vai afligir uma terceira pessoa, ela não está nem aí. E aí a gente diz, mesmo que não seja cristão, eu estou falando de âmbitos gerais, a gente diz que essa pessoa ela não tem condições de conviver em sociedade porque ela tem falta de caráter. E vocês podem perceber que não só no meio cristão as pessoas percebem a falta de caráter, até mesmo no mundo secular, como a gente diz, as pessoas percebem que alguém não tem um caráter básico de convivência na sociedade. Então isso é algo interessante fazer essa diferença, porque tem vezes que as pessoas erram e a gente já diz que aquela pessoa tem falta de caráter. E isso eu acho que a gente tem que tomar cuidado, ter uma certa sabedoria para lidar com essas coisas daquela pessoa que não se importa com nada. Daquela pessoa que não está nem aí. Agora, seguindo aqui, pessoal, eu acredito assim, ó, que nós temos uma consciência moral. Nós temos uma consciência moral. Todo ser humano tem uma consciência moral. E a pergunta é o seguinte: da onde vem essa consciência moral? Da onde ela surge? Nós sabemos que todo homem ele tem, pelo menos, uma consciência básica lá no fundo da sua mente, do seu coração, do que é certo e errado. Não precisa ninguém ensinar, desde criança, alguém que matar é errado. Não precisa. A gente sabe que matar o nosso semelhante é errado. Assassinar alguém é errado. A gente não precisa ensinar coisas que estão inerentes ao ser humano. E isso é algo interessante, porque chama-se consciência. É a consciência que a gente traz. Aquela marca de Deus no homem, lá do princípio, que ficou, nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, o Senhor colocou essa marca em nós.
infelizmente, por causa do pecado, ela se deteriorou e o homem entrou, né, por descaminhos. E uma coisa que eu acho interessante compartilhar com vocês aqui é que se a gente estudar a história do mundo, a gente vai descobrir que existe o Código de Hammurabi, por exemplo. E esse Código de Hammurabi, ele remota até mesmo antes da lei de Moisés. E muitas pessoas se questionam como pode isso. E existiu uma lei antes da lei de Moisés. Só que se vocês perceberem, pessoal, a lei de Deus ela existe antes da lei de Moisés ser promulgada no Sinai. E a gente vai gradativamente aqui falando sobre essa questão. Por quê? Porque o Senhor instituiu isso lá no Éden. Antes de qualquer lei escrita na tábua de pedra, lá no Monte Sinai, ela já existia. Então, isso eu acho interessante. Agora, outra coisa também é que o caráter, ele é o contrário de honestidade. Então, é ser desonesto. A pessoa que não tem caráter é uma pessoa desonesta, uma pessoa que não tem parâmetros de vida. Agora, outro fato interessante é o seguinte, falamos sobre caráter. O caráter tem dentro do pacote a moral, ele tem dentro do pacote a índole, ele tem dentro do pacote a coerência do que eu digo com o que eu faço. E eu não posso passar desse assunto sem saber o que é ética. Por quê? Porque todos os nossos caracteres, nosso caráter, ele passa por um filtro daquilo que eu acredito, daquilo que eu tenho como verdade na minha cabeça. E a ética, pessoal, de forma simples, de forma direta, ela é a noção entre o certo e o errado. Ela é a noção entre o certo e o errado. O que é certo? O que é errado? É isso o estudo da ética. A ética se preocupa em estudar o que é certo e o que é errado. E existe uma discussão filosófica muito profunda nisso aí, que eu não pretendo entrar aqui, acho que nem teria capacidade de entrar profundamente nesse assunto. Mas o básico é, a ética ela define entre o certo e o que é errado, entre o bem e o mal. E esses princípios de comportamento e valores, eles têm uma conexão ou religiosa ou filosófica. E alguém vai dizer assim, bom, Murilo, mas alguém pode fazer uma decisão entre o certo e o errado não pela palavra de Deus. As pessoas podem fazer o certo e o errado por filosofias, por religiões diversas, ou até mesmo as pessoas que não têm fé, as pessoas que não creem em Deus, que são designadas ateus, eles têm em si, pelo menos, a medida de si mesmo. Então ele tem dentro dele aquilo que ele considera certo, aquilo que ele considera errado. E ele faz uma medida dentro da mente dele entre o que é certo e o que é errado, mesmo que ele não tenha parâmetros. Mesmo que ele não tenha parâmetros bíblicos. Mas nós que temos parâmetros bíblicos, nós cremos o quê? Na ética do certo e errado de Deus. Nós cremos no que a palavra diz. Nós não temos a verdade pelos nossos pensamentos. Nós medimos pela medida de Deus. E a medida de Deus é uma medida alta, é uma medida elevada. E sabe, Samuel, uma coisa que eu acho interessante pontuar aqui, e quem sabe o meu amigo também está ouvindo, é que as pessoas, hoje nós vivemos uma crise praticamente de consciência, porque as pessoas não sabem quem elas são, elas não sabem quem Deus é, elas não sabem o padrão elevado de Deus. Se nós estudarmos a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos perceber quem Deus é. Nós vamos conhecer os seus atributos, que são diversos. E de santidade. Pode falar, por favor. Não, Digui, analisando sobre tudo isso que tu falou, então, qual é o limite da ética? Analisando tudo isso, importante. Muito, muito obrigado pela pergunta. O limite da ética, teve uma pessoa que perguntou para o Mário Cortella, um conhecido filósofo, Sim. Foi perguntado para ele assim, Mário Cortella, qual é o limite da ética? Porque tem pessoas que fazem algumas coisas em relação à ética, mas outros fazem totalmente o contrário para eles estar certo. E a resposta dele, que eu achei muito interessante, é que o limite da ética é a crença que a pessoa tem. É a crença. É aquilo que ela acredita que é verdade. Então, o bem e o mal está relacionado ao que você crê. Agora uma pergunta
que é intrigante. É intrigante. Porque senão a gente entra no mundo do relativismo. A gente fica entrando no mundo do relativismo. Bom, se eu creio que é certo, é certo. Se eu creio que é errado, é errado. Teve até uma pessoa uma vez que me falou isso, falando sobre Jesus, sobre Deus. Uma pessoa me disse assim, mas isso é errado para ti porque tu crê em Deus. O outro cara lá não crê em Deus. Para ele, o certo não é o mesmo certo que tu. Para ele, tanto faz. E aí a pergunta é a seguinte. A ética, então quer dizer que a ética é relativista. O que é certo para mim não é certo para o outro. Isso é uma coisa que a gente quebra a cabeça. Mas a resposta, pessoal, é muito simples. A ética, ela não é relativista. Ela se torna relativista pela falta de fé do homem em Deus. E o homem cria na sua mente uma ética própria. Agora, se essa pessoa se voltar para Deus, o caráter dela vai ser moldado pela palavra de Deus. A ética dela entre o certo e o errado vai ser moldado pela palavra, não vai ser medido pelos seus próprios pensamentos. E uma coisa que eu acho interessantíssima é que nós, pelos nossos próprios pensamentos, nas nossas vãs filosofias, nós jamais chegaríamos ao conhecimento de Deus. Se o Senhor, lá no Éden, não procurasse Adão, quando ele pecou, e se revelasse a Adão e dissesse, Adão, vai nascer um que vai pisar a cabeça da serpente. Ali começou gradativamente a revelação de Deus a se mostrar. Se não fosse Deus a querer se revelar para o homem, nós jamais, em nenhuma instância da nossa mente, nós conseguiríamos entender o padrão elevado da vontade de Deus. E isso é glorioso. Então a ética não é relativista. Ela não é. Ela tem um parâmetro. Por quê? Porque existe um Deus. E esse Deus dita o que é certo e o que é errado. Uma coisa interessante, eu pergunto para o Samuel, pergunto para o pessoal que está me ouvindo, se nós sabemos a Constituição brasileira de capa a capa. A maioria não vai conhecer a legislação brasileira, a Constituição. Nós não temos como conhecer. Agora, uma coisa eu tenho certeza, que se você fizer alguma coisa que infrinja a lei, você vai ser sancionado mesmo que você não conheça a lei a qual você está regido. Então, o ser humano ele está regido pela lei de Deus. Ele pode não crer. Eu não creio. Não interessa se você crê ou não crê. Você está regido por essa lei porque ele é Deus. Ele é o Senhor. Ele dita o que é certo e o que é errado porque ele é o Senhor. Ele é o Deus vivo que tem a sua personalidade, que tem o seu caráter. Ele tem a sua ética do certo e do errado e ele não compactua com o erro. E ele decide isso. Então isso é muito importante, pessoal, porque as pessoas elas fazem esse joguinho, né? Mas eu não acredito, como se ele não acreditasse e invalidasse. Não está invalidando a sua crença ou a sua descrença. Você só está simplesmente negando algo que é verdade. O Senhor, ele tem os seus princípios desde o Éden. Por exemplo, antes da queda, Deus instituiu o casamento, Deus instituiu o trabalho, Deus santificou o sétimo dia. Deus fez tantas coisas que ele determinou lá no princípio. Ele determinou. E hoje elas permanecem. Claro que a gente não é sabatista, não vai me interpretar mal alguém que está ouvindo aí. Jesus é o nosso sábado. Nós estamos em Cristo e Jesus é o nosso sábado, tá? Deixar claro pro pessoal. Mas existem coisas que permanecem da mesma maneira que Deus fez lá no princípio. Por quê? Porque Deus é eterno, ele é imutável. É um atributo de Deus, a imutabilidade. Então, só fechando essa questão do relativismo, isso não procede. Eu gostaria só de contar um caso, se tu me permite, Samuel, só para ilustrar melhor isso, para ver como as pessoas elas têm um pensamento errado. Claro, fica à vontade. Eu lembro de um rapaz que ele brigou com outro colega de trabalho. Houve uma discussão complicada ali. E a gente foi meio que intermediar aquela briga para tentar não dar problema, a gente tentar separar. E aí a gente foi fazer uma careação do que tinha acontecido. Tá, fala, qual é a tua versão? Minha versão é essa. Aí a gente perguntou pro outro rapaz, qual é a tua versão? Minha versão é essa. E ficaram naquela discussão. Um falava uma versão, outro falava outra versão, outro dizia uma coisa, outro dizia outra. Não chegavam a um denominador comum nenhum. Chegou num ponto que a gente nem sabia o que fazer para terminar aquilo. Daqui a pouco, mais um deles disse assim, tá, fulano, seguinte, eu tenho a minha verdade, tu tem a tua verdade.
Tu acredita naquilo que tu acredita, eu acredito no que eu acredito, e nós dois estamos certos. E aí, engraçado que um colega disse assim, ô fulano, que história é essa? Agora existe duas verdades? Não existe duas verdades, a verdade é uma só. Ou um tá falando a verdade, ou o outro tá falando a verdade. Agora existem versões divergentes. Né? Existem versões puxando para um lado. E abrindo um parênteses aqui, a gente vê muito isso hoje, né, cara? Não trazendo para os dias atuais ainda, a gente precisa finalizar, mas abrindo só um parêntese, nessa questão, cara, existe muito disso hoje, porque cada um pega uma verdade para si e é aquilo ali. Se tu debater contra, eu já vi pessoas perder amigos, sabe? Perder amigos de longa data por conta de se posicionar e trazer uma verdade para si, que poderia ser ou não uma verdade absoluta, enfim, mas pegar aquilo para si e debater, e bater de frente e ponto. É aquilo ali. Então, é bem esse exemplo que tu disse. Cada um com a sua verdade, né? Então, é difícil. É dificílimo. Só que o que essas pessoas que têm esse pensamento relativista, elas não entendem é que existe um padrão. Existe um padrão determinado. Existe uma verdade. Até Pilatos perguntou para Cristo, né, a um momento tenso ali do julgamento de Jesus, e aí Jesus disse assim, eu vim testemunhar da verdade. E aí Pilatos pergunta, o que é a verdade? Alguém que vinha de uma carga romana com pensamento grego, porque os romanos eles herdaram um pensamento grego, um pensamento entre carne e espírito, eles tinham uma dicotomia, um pensamento dividido, e ele perguntou o que é a verdade. Então tu vê, esse pensamento sobre verdade, ele vem de muito tempo, e as vãs filosofias agregaram esse pensamento platônico, dicotômico, entre fazer separação entre uma coisa e outra, e as coisas não são assim. Existe uma linha reta de Deus. O Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou. E é isso que nós precisamos definir. Agora, se tu me permite, eu vou dar prosseguimento aqui, Samuel. Claro, fica à vontade. Seguinte, é que a pergunta é, o que a Bíblia tem a dizer sobre o caráter? Porque a gente falou que o caráter são características, sobre características exatamente de cada pessoa, que ela traz a sua bagagem, que ela entende do mundo, da cultura que ela vive. Agora, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre caráter? Em primeiro lugar, que eu percebo, é que Deus é um Deus que tem caráter. Ele diz para Moisés, lá no Sinai, ele diz assim, ó, eu sou o que sou. Moisés, diz para o meu povo, eu sou o que sou. E hebraístas, pessoas que estudam hebraico, eles chegam a dizer que essa palavra significa eu serei o que serei. O que significa isso? Que Deus não muda. Hoje ele é, amanhã ele é, depois da manhã ele vai ser, e vai ser sempre a mesma coisa. Amém. O Senhor estava dizendo para Moisés, Moisés, diz para o meu povo, eu sou o que sou. Eu não mudo, eu sou Deus, eu sou poderoso. Então, primeira coisa, o caráter de Deus. A Bíblia fala sobre o caráter de Deus imutável, de Gênesis a Apocalipse. Agora, para a gente entender um pouquinho, pessoal, eu só queria fazer uma divisão sobre os atributos de Deus que ele fala na sua palavra. E é muito importante a gente conhecer os atributos de Deus, porque, como eu estava dizendo, hoje falta uma consciência, até mesmo no povo cristão, de saber quem é Deus. As pessoas, elas recebem Cristo, e com verdade, com sinceridade, elas recebem Jesus de todo o seu coração, só que elas não sabem quem é Deus. Elas não sabem o padrão de Deus. Elas aceitam Jesus, são sinceras, mas não entendem quem é o Senhor. E os atributos de Deus, eles conseguem nos dar um parâmetro, conseguem nos dar uma noção da grandiosidade do Senhor. A gente divide na teologia sistemática os atributos de Deus entre atributos comunicáveis e incomunicáveis. É uma maneira da gente dividir para entender um pouquinho, não sendo uma divisão absoluta, mas só para a gente entender que o Senhor tem esses atributos comunicáveis e incomunicáveis. E os incomunicáveis, o que é? A eternidade de Deus. Deus é eterno. O ser humano não é eterno no sentido que ele foi criado. Ele é eterno a partir da sua criação para o futuro. Deus não tem princípio nem fim. O Senhor é eterno. Segunda coisa, Deus é imutável. O Senhor é imutável, ele não muda.
Sabe, pessoal, isso é importante você saber. Deus não muda. Eu converso com muitas pessoas e as pessoas, quando a gente fala sobre a palavra de Deus, fala um versículo, a pessoa, não, mas isso mudou. Quem disse que mudou? Essa é a pergunta que cabe para você. Quem disse que Deus mudou? Ah, mas isso não funciona mais, mas o Senhor é o mesmo. Então quer dizer que Deus mudou. O Deus do Antigo Testamento, não mesmo do Novo? Não. O Senhor é imutável. Claro que as coisas do Antigo Testamento são figura e sombra, mas elas são cumprimento e tem princípios para que nós sigamos ali na palavra do Senhor. Imutabilidade, onipresença, está em todos os lugares. O Senhor é onipotente, Ele tem todo o poder. Todo o poder. Algo que a nossa mente não consegue definir com clareza, mas Ele tem todo o poder. E a independência de Deus. Eu estou falando alguns, existem vários outros, mas a independência de Deus significa que Deus não depende do homem. Sabe, eu antigamente tinha uma ideia assim, ó, que quando Deus criou o homem, Ele criou porque ele estava triste, porque ele estava precisando de alguém para conversar. É uma ideia que venderam pra gente, né? Eu me criei com essa ideia na cabeça, como se Deus precisasse do homem, então criou o homem. Não. Deus é independente, Ele não precisa de ninguém. Ele é completo na sua essência, mas Ele criou o homem como o transbordar do seu amor. O transbordar do amor de Deus, se eu posso assim definir, veio a trazer a existência ao homem, à natureza, ao mundo, para que o homem glorifique e sirva ao Senhor. Então isso é glorioso, nós saber isso. Agora, os atributos comunicáveis, aquilo que Deus consegue comunicar com o homem, consegue também passar para o homem isso. Um deles é o amor, que a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Também a bondade, o conhecimento. Deus tem todo o conhecimento, mas Ele também comunica conosco um pouco do conhecimento. A misericórdia, a justiça, a fidelidade, a sabedoria, o conhecimento, o zelo. E outra coisa importante, pessoal, que o Senhor também se ira contra o pecado. E a gente tem uma ideia de pensar que Deus é só amor, né? E isso é algo muito interessante. Porque as pessoas, elas colocam o amor como se estivesse acima dos outros atributos de Deus, e isso não procede de Deus, é um só, e Ele tem um pensamento igual, e o parâmetro é o mesmo. O mesmo Deus que ama, o mesmo Deus que também traz juízo. O mesmo Deus que tem amor, o mesmo Deus que não concorda com o pecado e vai denunciar e falar a necessidade do arrependimento. Então é necessário o arrependimento. O Senhor não tem ligação nenhuma com as coisas erradas. A Bíblia diz que não existe nele nem treva, nem sombra de variação alguma. Então, isso serve para a gente entender que existem parâmetros eternos. Parâmetros eternos. Ao qual o caráter do homem tem que ser usar como exemplo. O Senhor nos deu exemplo. E nós temos que moldar o nosso caráter a esse exemplo. Existe um padrão e nós precisamos seguir este padrão. O que eu acho interessante nesses atributos de Deus é que muitos deles estão relacionados com o fruto do Espírito. A Bíblia diz que o fruto é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. E vocês podem perceber que muitos desses frutos, eles têm ligação com os atributos de Deus, mostrando que o Senhor comunica conosco. Ele quer que nós sejamos parecidos com Ele. Ele quer que nós sejamos parecidos com Jesus. Então, voltando, recapitulando um pouquinho, o caráter. O caráter, ele traz uma carga, seja genética, seja cultural. E nós entendemos que a ética é a diferença entre o certo e o errado, e o homem, ele faz a diferença entre o certo e o errado, mas existe um padrão, que é o padrão de Deus, que permanece de eternidade a eternidade. Ele não muda. Ele vai começar, ele não tem início nem fim. É o mesmo padrão sempre. Agora é verdade, e isso é verdade, que Deus, ele se revelou progressivamente. Então, pessoal, se vocês forem dar uma pensada um pouquinho, vocês podem perceber que Deus, ele se revelou de forma gradativa. Ele falou com Adão sobre que ia acontecer a vinda do Messias. Ele fez aquela promessa e gradativamente foi se revelando aos pais do passado, depois aos patriarcas, chegando até Moisés, entregando a lei para Moisés, e o ápice da revelação, a Bíblia diz que a plenitude do conhecimento, a plenitude de Deus,
estava em Jesus Cristo. Jesus é a plenitude. Então, a gente precisa entender isso, que existe essa necessidade de saber que existe uma linha de início e de fim, e que o nosso caráter, a nossa ética tem que estar embasada em Deus, na sua palavra. Nós não podemos ter o parâmetro do mundo. O mundo não é parâmetro para a igreja. O mundo não é parâmetro para o cristão. E nem mesmo os ímpios, muitos deles, conseguem aceitar uma ética relativista. Todo mundo, quando a gente conversa com uma pessoa que não é da igreja, ele vai dizer, não, tal coisa é errado, tal coisa é certo. Só que eu gostaria de pontuar algo interessante sobre isso, que está relacionado sobre a consciência. Porque é o seguinte, pessoal, hoje em dia, quando a gente vai conversar com alguém, seja ele do meio cristão ou não, e nós podemos falar no meio cristão também, é que a gente fala algo da palavra de Deus para aquela pessoa. Tal coisa. A pessoa diz, não, mas isso aí para mim não é errado. Eu estou tranquilo, a minha consciência não acusa. Né? Eu estou em paz. No evangelismo, né? Às vezes acontece esse tipo de coisa, às vezes. Exatamente. No evangelismo, numa conversa, tu vai apontar o caminho e a pessoa vai dizer, não, eu estou tranquilo. Fazendo uma interpretação errada do que Paulo disse. Porque o apóstolo Paulo diz assim, ó, feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Então, o apóstolo Paulo disse isso. Ele disse, só que ele não disse no contexto de como se fosse relativizar a vontade de Deus. Ele falou que naquelas coisas que não são pecado, feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Se tu for estudar o versículo ali, ele vai estar falando sobre liberdade cristã. Um achava que podia comer carne, outro achava que não tinha que comer carne, um guardava um dia, outro não guardava outro dia. E ele vai dizer, olha, meu irmão, meu amigo, você tenha certeza naquela fé que tu tem diante de Deus. E feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Agora, meu amigo, meu irmão e Samuel, Deus tem um padrão e ele não abre mão desse padrão. E por isso que eu digo nunca, por isso que eu digo assim, ó, a consciência das pessoas, hoje existe uma crise de consciência. As pessoas, elas não sabem quem é Deus e o padrão que Deus exige. Claro que em Cristo nós somos feitos santos. É verdade, nós somos feitos santos em Cristo. Não somos salvos pelos nossos méritos. E existe... Muitas vezes as pessoas tentam utilizar certos argumentos que não procedem como se a gente quisesse ser salvo pelas obras. Isso não procede, isso não existe. Ninguém é salvo pelo que faz. Agora, a Bíblia diz assim, que nós somos salvos para as boas obras. A Bíblia diz também que... Qual é a vontade de Deus? Isso está escrito em 1 Tessalonicenses. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. O Senhor nos chamou para a santificação. Não nos chamou para viver no pecado. Então as pessoas utilizam de argumentos espúrios que não procedem para permanecer no erro. E quando a gente aponta um versículo da palavra do Senhor, mostrando que Deus não se agrada daquilo, a pessoa vê que a conversa que a consciência dela não acusa. E isso não tem sentido. Por quê? Porque a nossa consciência ela tem uma ética. Como eu disse, de base, lá do começo, que está no âmago do ser humano. Só que o seguinte, ela não é o árbitro final. Ela não é o árbitro final. O árbitro final é a palavra de Deus e o seu Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Pela exposição da sua palavra. Ele vai nos mostrar, isso não agrada a Deus. Agora tem pessoas que elas são resistentes à vontade do Senhor. Elas são resistentes. Se vocês forem perceber, lá no Gênesis, a Bíblia diz que os filhos os filhos de Deus começaram a se relacionar com as filhas dos homens e houve aquela mistura da linha piedosa com a linha ímpia e Deus começou a se desagradar completamente daquilo e o Senhor disse assim, ó, o meu espírito não vai contender com o homem. A carne vai durar 120 anos. E aí, a partir dali foi o tempo contado para que Deus mandasse o dilúvio. Então, o que isso significa para nós? Que o Senhor ele está falando com as pessoas. Olha, o Senhor está tocando. Se volta, se arrependa. Vocês precisam entender, ter a consciência que existe um padrão. Existe, Deus é santo. Eu não mudo, eu sou imutável. O Senhor está falando para que as pessoas venham ao arrependimento. Para que as pessoas possam entrar na arca. E a arca é a igreja, em Cristo. Só que vai chegar um momento que essa arca vai ser fechada por fora. E aí o Senhor diz o quê? Ele diz, o meu espírito não vai ficar contendendo com o homem. Porque o homem é carne. O Senhor quer que a igreja se volte para ele. E essa
E essa crise de consciência eu percebo que permeia e transita dentro da igreja. Hoje aconteceu um fato comigo. Uma vez uma pessoa me perguntou, tu acha que tal coisa é errado? E eu falei, sim, tal coisa é errado. Tá, mas por que é errado? É porque na Bíblia diz tal coisa. Lá no livro tal diz tal coisa. Ah, mas isso aí não procede, porque isso aí é do Antigo Testamento, isso não tem, isso aí já passou. Aí eu perguntei, tá, mas então quer dizer que Deus mudou? Quer dizer que o Senhor não é mais o mesmo, aquilo que ele achava errado antes não é errado hoje. E o que eu acho interessante pontuar é o seguinte, tem pessoas que acham que o amor é a lei, e o amor não é a lei. O amor é o sentimento para cumprir a vontade de Deus. Por quê? Porque quando nós era ímpio, e eu digo por experiência que eu, infelizmente, não fui toda a vida crente, o Senhor me salvou com 15 anos, quando me falava sobre Deus, sobre a palavra, sobre a lei de Deus, eu tampava os ouvidos, eu não queria ouvir. Por quê? Porque eu não tinha amor, eu não queria cumprir. Eu queria viver na prática do pecado. Eu lembro até de uma senhora, quando eu fiz catequese, eu não era evangélico, fiz catequese, e ela começou a falar sobre a lei de Deus, 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais escultura, não tomarás mão do Senhor teu Deus em vão. E foi falando, né? Guarda o dia de sábado para santificares, honra teu pai e tua mãe. Falou todos os 10 mandamentos, e ela falou, olha pessoal, agora vocês são responsáveis, porque agora vocês sabem os mandamentos de Deus. E eu falei para ela assim, professora, então não fala mais porque eu não quero ouvir. Por quê? Porque eu pensava que eu não tendo conhecimento eu seria imputável. Só que isso aí é algo que a gente vai deixar para uma discussão mais adiante, não é o caso agora. Não é o caso agora. Mas o que significa isso? É que as pessoas elas têm uma crise de consciência e elas pensam que pode fazer o que quiser. E não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que eu vejo na palavra de Deus. Eu vejo uma linha reta na palavra de Deus. Retíssima. O mesmo Deus que falou aquilo no passado é o mesmo no presente. E claro, pessoal, que eu sei que os ritualismos do Antigo Testamento, eles não permanecem, porque Jesus cumpriu aqueles ritualismos. Nós não estamos vinculados à circuncisão, nós não estamos vinculados a fazer aquele culto com sacrifício, não, porque Cristo cumpriu isso. Isso é fato. Nós não vamos nem entrar nesse mérito, porque é algo que todo mundo acredita que sabe isso. Agora, os princípios morais de Deus permanecem o mesmo. O Senhor no passado queria um povo diferente, um povo especial, zeloso, de boas obras. Ele queria isso no passado. Ele fez isso com Israel. Por isso aqueles parâmetros, aquelas barreiras todas que ele criou, para fazer diferença do tempo do povo dele com o povo ímpio. E a mesma coisa que ele faz com a igreja hoje. Ele quer um povo seu, especial, zeloso, de boas obras. É o que está na palavra. E hoje em dia a gente vê crente querendo parecer com o mundo. Hoje em dia os crentes querem ser igual ao mundo praticamente. Não quer ter diferença nenhuma. Eu sei que a igreja ela acaba entrando para a cultura e aquilo que não é pecaminoso ela acaba se adaptando. Aquilo que não é pecaminoso ela faz um equilíbrio. Agora, existem coisas inegociáveis. Inegociáveis. Quer falar, Samuel? Não, eu digo, uma igreja sem caráter abre portas para o pecado. Né? Exatamente. Sem características de cristã. Sem características. Hoje a gente vê pessoas copiando o mundo, fazendo tudo que o mundo faz como se fosse uma coisa normal, e isso não procede. Deus não se agrada disso. Agora, eu gostaria de dar uma avançada só para a gente entender qual é o padrão de Deus. O padrão de Deus é a sua palavra, com certeza. Agora, a Bíblia diz que Jesus, ele deu um padrão em Mateus capítulo 5, a partir do verso 1. Porque se vocês forem perceber, existe uma conexão muito interessante nessa passagem, porque Deus entregou a lei para Moisés no Sinai, no monte. E a Bíblia diz que o monte fumegava, e o povo não queria nem chegar perto, porque o monte fumegava e eles ficaram com temor, com medo de morrer. E se vocês perceberem e fazerem uma conexão entre o Sinai e o Monte das Bem-aventuranças, vão perceber que Jesus se assentou no cume do monte, ele se assentou e começou a falar as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E ali ele começou a falar, como eu posso dizer, a lei do reino de Deus. Ele começou a explanar. Por quê? Porque naquele tempo tinha os fariseus que interpretavam a lei. Eles interpretavam a lei ao seu modo e do modo errado.
e o que muitos não entendem é que os fariseus não representam a palavra de Deus do Antigo Testamento. Eles acreditavam que as pessoas eram salvas pelo cumprimento das obras, e as pessoas pegam e dizem, não, a salvação era pelas obras, e nunca foi pelas obras. Mas porque elas pensam que era pelas obras por causa dos fariseus, mas os fariseus não representam o espírito da palavra do Senhor, lá do princípio. Eles interpretavam de uma forma equivocada, e faziam toda aquela parafernália, toda aquela invenção de regras que não procedia da palavra. Mas agora, Jesus, ele vem e interpreta a lei verdadeiramente. Ele pega os 10 mandamentos e interpreta da forma correta no Monte das Bem-aventuranças. E diz assim, ó, bem-aventurados os pobres de espírito. O que significa os pobres de espírito? São aquelas pessoas que sabem que não merecem a salvação. Ela sabe que ela não tem capacidade de ser salva. Ela sabe que nela mesma não há justiça alguma. A pobreza de espírito, numa má interpretação, há muitos anos atrás, teve um padre da Igreja Católica, se eu não me engano foi Francisco de Assis, ele interpretou de forma equivocada esse versículo, e ele disse que a pobreza financeira era o que Deus requeria para entrar no reino dos céus. Isso não procede. Não procede. A Bíblia diz que Deus fez o rico e fez o pobre. O que está dizendo aqui é a pobreza de espírito. Você reconhecer que você não merece a salvação. Eu não mereço. Eu sou pecador. Em mim mesmo eu não tenho nada. Mas desses é o reino dos céus. Por quê? Porque ele confia na justiça que há em Cristo. Existe um padrão. Ele fala sobre os que choram. Eu não vou falar todos aqui, porque senão a gente vai entrar, e se for especificar, a gente vai entrar muita coisa. Eu quero ser sucinto. Mas ele vai falar sobre bem-aventurados que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e etc. Eu não vou entrar aqui. Mas se vocês perceberem mais adiante, essas bem-aventuranças, elas começam no capítulo 5 e vão até o capítulo 7 de Mateus. E o que muitas vezes a gente pensa é de uma forma quadrada, assim, né? Capítulo 5 é uma coisa, capítulo 6 é outra, capítulo 7 é outra, a gente bota numa caixa os capítulos da Bíblia. Coisa que não procede. Ali, praticamente esses 3 capítulos, ele está no mesmo lugar falando as mesmas coisas. E ele vai dizer assim, vocês ouviram o que os profetas falaram, e depois, mas eu vos digo. Por quê? Porque Jesus está dando a interpretação verdadeira daquela palavra. Quando ele vai falar sobre o adultério mesmo. Ele interpreta a lei, ele diz assim, ó, vocês ouviram o que disseram a palavra do Senhor, vocês ouviram o que disse Moisés, agora eu vos digo que aquele que olhar para uma mulher de maneira mal intencionada já pecou, já adulterou com ela, porque Jesus ele vai no âmago do problema, ele vai lá dentro do coração, ele mostra a necessidade da ética, do certo, do errado, do caráter dentro do coração das pessoas. Ele mostra a necessidade de haver uma mudança no interior de cada um daqueles que se voltam para Deus. Daqueles que se voltam para o Senhor. Então, assim, quem está me ouvindo, a mensagem sobre o caráter, sobre a ética, e vou entrar ainda na reforma espiritual, é que Deus tem um padrão que é imutável. E nós não podemos negociar isso. Sabe? Eu fico triste quando pessoas elas interpretam a Bíblia a seu próprio modo e levam 500 junto com ela. Levam várias pessoas para o caminho errado. Porque a pessoa tolera o pecado em nome do amor. Só que o amor de Deus é um amor responsável. O Senhor não vai contra a sua santidade de maneira nenhuma. O amor de Deus não é um amor irresponsável, que Ele ama e tu pode fazer o que tu quiser e tá tudo certo e eu te amo e fica por isso mesmo. E não funciona assim. A Bíblia diz que a vontade dele é a santidade. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Nós precisamos ser santos. Para ser salvo? Não, mas porque eu sou salvo, eu sou santo. A santidade é consequência daqueles que temem a Deus. A santidade é consequência das pessoas que servem ao Senhor. E um versículo, Samuel, que eu gosto muito, eu tenho gravado na minha mente, fala muito comigo, é Romanos 1, que diz assim, ó, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Essa palavra, ela fala comigo. E depois diz assim, ó, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é esse entendimento? A consciência de Deus precisa ser renovado.
a reforma espiritual que eu quero tratar com vocês no próximo ponto é esse. Nós precisamos sair dessa crise de consciência das pessoas não conhecer quem é Deus e viver como se Deus tolerasse qualquer coisa, como se Deus quisesse que as pessoas vivessem no erro. Isso não é a vontade de Deus. O Senhor nos salva para a santificação. E Ele vai dizer, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E Ele diz, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E só para pontuar uma coisa aqui, pessoal, é o seguinte, a gente tem mania de pensar de maneira grega. E presta atenção no que eu vou dizer. A gente tem mania de pensar assim, ó, eu sou crente, então eu vou na igreja, momento sagrado. Bom, porque o grego pensa assim, ele pensa na divisão das coisas. Ele divide alma e espírito, ele divide o ser humano como se ele não fosse um todo. Entendeu? Ele divide as coisas de uma maneira dicotômica, que a gente chama. Então, as pessoas têm a tendência a fazer assim, ó. Na igreja eu sou crente. Eu sou crente em determinados momentos, em certos procedimentos e certas condutas, da maneira que eu sou crente na igreja. Mas quando eu saio da igreja eu não sou crente, ou não, melhor dizendo, eu tenho Jesus no meu coração. Mas eu ando de qualquer jeito, né? Porque, eu importa que eu estou indo lá, eu vou no culto, abro meu coração, saio de lá, faço qualquer coisa. E isso não está certo. Por quê? Porque no pensamento judeu, e é bom abrir um parênteses aqui, que a Bíblia foi escrita por judeu, e quem pensa ali, com certeza, é o Espírito de Deus que inspirou, mas as pessoas que foram usadas para escrever têm um pensamento judaico. E para o judeu não existe diferença da vida religiosa da vida pessoal. Para o judeu tudo é religião. O judeu praticante, né? Deixar claro. Para ele tudo é religião. Sim. Teve alguém que comentou algo que eu achei interessante. Ele disse assim, ó, que foram um grupo de viajantes foram a Israel. E aí chegaram lá em Israel e perguntaram para o guia judeu, perguntaram para o guia, o senhor poderia nos mostrar uma música secular de Israel para a gente conhecer? E aí o judeu ficou quebrando cabeça, assim, música secular? Como assim? Não estou entendendo o que tu quer dizer com isso. Não, é que eu quero saber qual é a música que vocês tocam aqui que não é religiosa, qual é a música que vocês tocam assim, normal, assim, da vida comum. E ele ficou, não, aqui a gente não tem essa divisão, para nós pode ter diferença da música que eu canto lá na sinagoga, mas para nós tudo é para louvar, tudo é para glorificar. Então, claro, eu estou falando do judeu praticante, pessoal, deixar claro isso. Nem todo judeu é praticante, tá? Mas o que ele entende na cabeça dele? Que a religião para ele é a vida dele. O Deus, a palavra, os mandamentos é a vida dele. Não existe diferença da igreja para a minha casa, não existe diferença de eu lá louvar Deus lá no culto, cheguei em casa, faço qualquer coisa, ou vou na rua, faço qualquer coisa. Não é assim que funciona, porque existe um padrão. E é isso que eu quero retomar com vocês. O nosso caráter, ele tem que ser emanado, ele tem que ser moldado pela palavra de Deus. Nós não podemos nos conformar com este mundo, nós não podemos pensar que, eu tenho amor no meu coração, Jesus está no meu coração, então o Senhor vai me entender, eu sou sincero. Só que é o seguinte, meu amigo, a sinceridade, ela vai levar você a conhecer a Deus verdadeiramente. O que Deus diz na sua palavra? Com sincero me mostrarei sincero. O que significa isso? Eu vou mostrar para ele quem eu sou. Eu vou mostrar para ele a minha verdade, a única verdade. A única verdade. Agora as pessoas interpretam isso como se pudesse fazer qualquer coisa, e isso não procede. O Senhor tem um padrão a ser estabelecido, tem um padrão a ser seguido, e nós devemos nos moldar a esse padrão. E por isso que eu gostaria de complementar, já deixa tu falar, Samuel, eu gostaria de complementar, é que o caráter ele muda. Ele tem que ser mudado. A pessoa que ela nasce de um jeito e ela pensa, não, eu sou assim, eu não mudo. Meu pai era assim, meu avô era assim, eu sou assim, não vou mudar, eu sou crente, mas eu tenho minha personalidade forte, eu faço, aconteço. Isso não procede, porque nós precisamos nos deixar moldar pela palavra de Deus. Nós precisamos deixar o Espírito de Deus moldar a nossa vida, o nosso caráter, a nossa personalidade, deixar ele emancipar a nossa consciência, deixar ele emancipar aquilo que nós entendemos como certo e errado, porque eu quando comecei na caminhada cristã,
Eu tinha uma noção do que era certo e o que era errado, mas indo conhecendo a Deus, conhecendo o Senhor, as coisas vão emancipando, a gente vai conhecendo. E Oséias 6,3 diz assim, ó, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer. Então nós devemos emancipar nossa consciência com a graça de Deus. Pode falar, Samuel, desculpa tomar o tempo aí. Não, não, fica à vontade, cara. Só quero dizer que, infelizmente, a nossa live vai terminar em 3 minutos. Porque o Instagram, ele, quando fecha 1 hora... Deu 1 hora já? Já tá dando. Então tá bom. Cara, então tá bom, vamos finalizar. É muito bom. Não, mas aí o que acontece? O problema é que vai ficar muito conteúdo, né? Pra gente falar. Claro, claro. A gente pode marcar uma outra live pra seguir falando esse conteúdo. Eu acho que mais umas 2 horas, eu acho que precisa. Tem misericórdia, Jesus. Então tá bom. Mas só para finalizar, pessoal, então, só para fechar, Samuel, que é caráter e reforma espiritual. A reforma espiritual que eu, com a graça de Deus, eu queria propor para você, para ti, para mim, para todo mundo, é essa reforma de nós conhecer a Deus. Nós não fazer separação entre uma coisa e outra, porque Deus ele é completo, ele é imutável, ele tem um padrão, e esse padrão tem que ser seguido. Precisamos sair dessa crise de consciência, de saber quem é Deus. O Senhor quer que a gente tenha um caráter moldado pela palavra, uma ética entre o certo e o errado, e a prática dessa vida é moldada por Deus, transformada pelo Senhor na sua boa vontade. E terceiro, nós precisamos nos deixar moldar e reformar a nossa vida. Nos reformar, deixar nos moldar, voltar aos princípios elementares básicos da sua palavra. Um abraço a todos, então eu fecho aqui. Tá, então vamos fazer assim. Tu quer retornar ou tu quer voltar outro dia? Tu que sabe. Olha, Samuel, eu tenho alguma coisa mais a falar aqui. Voltamos, não sei. Então. Tu que sabe. Pode ser. Então eu vou só falar mais uns 10. O pessoal tá querendo que tu volte, ó. Mais 1 hora, tá bom o conteúdo, segue que tá bom. Tem misericórdia, Senhor. Não, então vamos finalizar com a reforma espiritual aqui. Vamos finalizar. Mais uns 15 minutos eu finalizo. Tá, já vai desligar aqui, mas eu vou aproveitar esse restinho de tempo aqui para agradecer o pessoal. Tem como salvar essa live, Samuel? Sim, sim. Queria agradecer o pessoal aqui que está participando, enfim, que entrou aqui, que participou de alguma forma. Tem alguns aqui que comentaram. Até eu gostaria, Murilo, que tu pudesse. Eu não sei se tu consegue ver os comentários aí. Tô vendo aqui. Abraço pro pessoal aí, meus familiares também. Um grande abraço. De repente tem algum comentário que tu poderia comentar, enfim, falar sobre. Tem uns irmãos. Eu não vi nenhuma pergunta aqui. Não, até não foi pergunta, mas foi algumas contribuições, né? Por exemplo, o Tiago aqui, ele botou assim: tudo isso está voltado à supremacia do Senhor, sobre quando tu começou a falar ali de caráter. Sim. Boa palavra, enfim, ó, estou sendo edificado. Glória Depois ele botou aqui, ó, estão usando o amor para preceder o pecado, mas as consequências do pecado serão com justiça. Então, essas participações, de repente, se tu pudesse... claro que tu tá num padrão aí, né? E aí fica difícil acompanhar, mas daqui a pouco eu te chamo a atenção e te comunico. Tá bom, tal pessoa fez uma participação aqui. Mas eu queria agradecer a todo o pessoal aí que tem participado, que tem entrado. A gente vai sair, pessoal, e a gente vai retornar agora em seguida. A gente só vai esperar encerrar a live aqui e a gente vai voltar em seguida. Mas eu quero agradecer aí todo mundo que compartilhou, todo mundo que enfim, de alguma forma participou, contribuiu. Essa interação é muito bom a gente ter com vocês aqui. E nada melhor que ouvir a palavra de Deus aí, pela boca do Murilo, que Deus tem usado poderosamente aí para falar com os jovens, enfim, a todos os irmãos. Glória a Deus. Tem sido uma bênção ali em Bagé, tenho certeza disso. Foi uma bênção no nosso congresso, como eu comecei falando disso no início da nossa live. E é gratificante, né, a gente fazer parte disso. Murilo, então, assim, ó, por enquanto não encerrou a live. Não sei se tu quer continuar. Automaticamente não, aqui não encerrou. Faz o seguinte, fecha e aí... Fecha, a gente abre outro, então, para não cortar de repente o raciocínio no meio. Tá, Samuel? Porque geralmente ela fecha 1 hora ali, mas já fechou 1 hora, ela encerrou. Mas isso não é sempre. Não encerrou?
Não Tá, encerrou. então vamos seguir então. Vamos seguir então. Tá bom. Vamos seguir. Então, eu tava falando então, pessoal, sobre a reforma em relação à consciência, tá? E eu tenho pensado muito sobre isso e aquela pergunta que eu fiz lá atrás me despertou essa curiosidade, porque a gente pergunta para as pessoas, a gente responde, melhor dizendo, para as pessoas versículos da palavra de Deus, a gente responde quando a pessoa pergunta o que ela acha, o que a gente acha de tal coisa, a gente responde e as pessoas já têm algo definido na sua cabeça, muitas vezes errado. E ela não se deixa moldar pela palavra do Senhor. E isso me trouxe curiosidade. Eu fiquei, Senhor Jesus, tem misericórdia, eu preciso entender isso, eu preciso compreender, porque as pessoas elas estão se auto-justificando, negando a palavra de Deus, achando que o Senhor mudou e ele não mudou. Bah, te peço desculpas aí. Não tem Infelizmente, o problema. Instagram não avisou, mas enfim, tocamos aí o assunto. É que Mas eu dá não para queria que tu salvar pelo perdesse o menos, raciocínio, Samuel. enfim, espero que tu não tenha Não, perdido ali. capaz. Mas Mas dá pra, mas geralmente ele avisa aqui, e dessa vez não avisou. fica salvo pelo menos. Não ficou salvo, não te preocupa. Que bom. Mas é muito importante esse assunto, pessoal. Vocês percebem que é um assunto sensível, né? É um assunto muito sensível que eu percebo. Porque quando a pessoa. Eu já vou seguir aqui, pegando já o gancho, Samuel. É que quando a gente percebe que as pessoas elas te dão uma resposta dessa e diz, isso aqui não me serve mais, isso aqui é lá, não sei da onde, a gente cria uma preocupação porque isso é o que significa? É um extrato dos cristãos dando uma resposta. É alguém que é cristã, que crê em Jesus, é sincera, ela tem fé, ela acredita em Deus, mas ela está tendo um entendimento errado da palavra. Ela está achando que Deus mudou. Entendeu? E Deus não mudou. E como eu disse, é figura e sombra, com certeza, mas existe essa conexão. O Senhor ele tem um padrão determinado e nós precisamos nos voltar. Agora, entrando já nessa reforma espiritual, eu já fiz a ilustração verídica que me trouxe uma certa preocupação e procurei a minha mente. Olha, Samuel, eu te confesso assim, que eu entro num turbilhão de pensamento e eu até tomei como uma atitude pessoal minha, que quando eu estou pensando assim bastante e meditando, eu vou meditando sobre as coisas de Deus, eu procuro anotar, porque senão a minha cabeça não para de pensar. Eu começo a meditar e eu tomei como uma válvula de escape, se eu posso assim dizer, não sei se eu posso assim dizer, eu começo a escrever as conclusões que eu chego e muitas vezes os questionamentos que vêm na minha cabeça, entendeu? Eu começo a questionar, será que isso é aquilo? E tento entrar porque senão a gente fica só no que os outros dizem para nós. O fulaninho acha que é tal coisa. O Beltraninho, ele tem um cargo X na igreja e ele diz que tal coisa e tal coisa. Só que assim, eu preciso entender com a graça de Deus, a palavra de Deus, o que a Bíblia diz, porque senão a gente fica preso só no que aqueles outros pensam e a gente não pensa por nós mesmos. E Deus nos deu inteligência. Deus nos deu a capacidade de pensar, de meditar. E aí, fala, Murilo. Tô ouvindo, a tua internet aí ficou rodando, enfim, não sei o que houve. Não sei, então pode ter sido a internet mesmo, mas agora voltou. Não, aí eu tive que encerrar, porque ela travou umas 2 vezes aí. Enfim, mas pode dar continuidade aí. Uma pena. Tá bom. Então, é uma pena, né? Corta o raciocínio muitas vezes, mas vamos, com a graça de Deus, prosseguir aqui, então, pessoal. Só para finalizar, então, para a gente não se alongar muito, é que eu procurei meditar sobre isso, Samuel. Entendeu? Eu procurei meditar sobre isso porque eu comecei a me questionar por que tem tanta forma de pensar diferente. As pessoas, elas interpretam a Bíblia a seu modo, elas fazem o que acham a respeito da vontade de Deus, elas têm um posicionamento divergente, muitas vezes, daquilo que Deus determinou Sim. na sua palavra. E aí eu comecei a meditar e eu entendi, pelo menos até onde a minha mente, com a graça de Deus, conseguiu entender, é que falta essa sabedoria de entender essa ética bíblica que existe de Gênesis e Apocalipse, que Deus não mudou. As pessoas têm um pensamento que o Deus do Novo Testamento ele é diferente do Velho. E como eu estava dizendo sobre Josias, agora me recordei, que nós precisamos nos voltar como Josias se voltou. A Bíblia diz que ele reinou com 8 anos, lá no capítulo 24 de 2 Reis.
E com 18 anos, a Bíblia diz que encontraram a lei do Senhor no templo. Sabe, eu fico me perguntando como é que os sacerdotes, como é que os juízes julgavam se não tinham acesso à palavra de Deus. Então nós podemos tirar aí uma lição que eles estavam julgando e fazendo coisa que não estava de acordo com a palavra. Porque eles acharam a lei do Senhor no templo. E sabe, eu percebo isso, que hoje nós temos acesso à Bíblia, nós temos acesso a livro, nós temos acesso à internet, nós temos acesso a tantos pregadores, nós temos acesso a tanta coisa. Mas nós precisamos achar a palavra do Senhor na casa do Senhor. O que significa isso? Nós precisamos voltar a ter aquele amor por se entender a vontade de Deus. Nós precisamos ter aquele desejo de saber, Senhor, qual é a tua vontade, o que a tua palavra diz. Eu não quero saber o que a minha mente diz, o que a minha cabeça pensa, o que eu acho certo. Eu não quero saber o que aquele falou, o Beltrano. Eu quero saber o que a tua palavra diz. E foi o que aconteceu com Josias. Josias, teve alguém que leu para ele lá, parou lá e leu diante do rei a lei. Quando aquele homem leu a palavra do Senhor, ele se humilhou. Ele pegou e falou o seguinte: a ira do Senhor está sobre nós. Por favor, vai ao profeta lá, o profeta, e pergunta o que vai ser de nós. E aquele profeta disse: vai vir grande destruição sobre essa terra, porque vocês abandonaram a minha aliança, vocês abandonaram a minha palavra, os meus mandamentos, vocês deixaram aquilo que eu determinei pelos meus profetas. Então é isso que a gente precisa, é retornar esse amor pela palavra, de precisar entender, compreender e obedecer, nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender, nos voltar para o Senhor. O meu pai está comentando aqui, temos literal da palavra do Senhor. Acho que ele quis dizer que nós precisamos entender que a palavra do Senhor é literal. Isso aí é algo muito importante, porque as pessoas fazem muitas analogias e fazem muitas comparações que não têm cabimento. Pegam a Bíblia e fazem interpretações ao seu modo para dizer o que eles querem que eles digam. E isso não tem cabimento. E tem até uma forma de interpretar, tem um nome específico agora que eu me esqueci, que interpreta a Bíblia a seu modo. Ele pega o versículo tal, isso aqui quer dizer tal coisa, porque não sei o que, e ele não quer obedecer o que está escrito literalmente na palavra do Senhor. Claro que eu sei que existem coisas na Bíblia que são analogias, mas são analogias que têm aplicação prática literal. Não fica no campo das ideias. Aí a pessoa começa a interpretar ao seu modo, ele tem uma interpretação da cabeça dele, que ele acha que é assim, e ele cria a religião dele, a doutrina dele, a vontade dele, e não faz a vontade do Senhor. Isso é o problema hoje na atualidade. São interpretações com pensamentos estranhos. A pessoa lê a Bíblia e ela não quer saber o que a Bíblia diz, ela quer saber o que ela acha a respeito daquele texto. Por quê? Porque ela quer justificar os seus próprios erros. Ela quer justificar os seus próprios pecados. E nós não podemos aceitar isso. Por isso, pessoal, que para finalizar aqui, é essa reforma que nós precisamos no nosso caráter, saber que o padrão de Deus é o padrão da palavra. Não, eu não sou a minha própria medida. O Senhor Deus é a minha própria medida. A palavra do Senhor é a minha medida para eu saber se eu estou certo ou se eu estou errado. Eu não posso me deixar levar pela minha consciência. O que eu quero dizer com isso? Tu quer dizer que a consciência... Não. Nós temos um padrão entre o certo e o errado na nossa consciência, sim. Mas nós precisamos deixar ela ser ampliada pela palavra de Deus. As pessoas dizem, eu não sinto isso, então eu não faço. Me desculpa, meu amigo, você não sente, você está sentindo errado. Porque a Bíblia diz é para ser cumprido. A gente tem mania de ser guiado pelos nossos próprios sentimentos, muitas vezes, que não procede da parte do Senhor, porque vai contra a sua palavra. E o Senhor Deus nunca vai de encontro à sua palavra. Sempre a vontade de Deus é ligado com a sua palavra. Se o Senhor está agindo, vai ser conectado com a sua palavra, porque ela é inerrante. Então nós precisamos entender isso, essa reforma no caráter, essa reforma da crise de consciência, principalmente no meio cristão, que as pessoas não sabem mais quem são, que são pecadoras, e que Deus é santo e que exige santidade do seu povo. Como diz em 1 Tessalonicenses, que a vontade de Deus é a nossa santificação. Nós precisamos ser santos. E se nós observar a palavra de Deus lá do princípio, existia
tanta coisa para se chegar a Deus e hoje não precisa de tanta coisa para se chegar ao Senhor por causa de Cristo. Mas a santidade, ela aumentou muito mais porque Cristo é a plenitude da salvação, é a plenitude do conhecimento, é a plenitude da santidade. Se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. As coisas velhas ficam para trás. Eu não vou copiar o mundo. Então, eu gostaria de deixar isso claro. Reforma de caráter. Reforma ética. Qual é essa reforma ética? De saber que o certo e o errado tem um padrão divino e é imutável. E se você não concorda, sinto muito, mas você está debaixo dessa lei de Deus que diz o que é certo e o que é errado. Você não concorda, você não aceita, você não sente, sinto muito, mas você está debaixo dessa determinação. Caráter, ética. E nós precisamos de uma reforma espiritual. Nos voltar como Josias se voltou para Deus. A Bíblia diz que antes de Josias não teve um rei que se voltou tanto para Deus que nem Josias, porque ele ouviu a palavra e se arrependeu. E nós precisamos nos arrepender. Se vocês perceberem, pessoal... Pode falar, Samuel, desculpa. Deixa eu te perguntar. Tu não quer marcar outra live pra gente fazer e tu fala só da reforma? Tu que sabe. Não, eu tô finalizando. Vou finalizar hoje. Tô finalizando. Vou terminar. 5 minutos. Não tô correndo. É só uma ideia, entendeu? Porque claro, cara, a gente tem assunto pra, sabe? Tu, né? Tem bastante assunto pra mais de uma hora. Jesus. Não tem misericórdia. Não, tu que sabe. Não, eu vou finalizar aqui. Eu só queria dizer, de forma rápida, que depois de Josias o povo entrou numa crise política, espiritual, econômica, uma crise social terrível, porque ele se converteu ao Senhor, mas o povo não era convertido a Deus. A partir dali, os dias estavam contados para ajudar. A partir dali, o Senhor já havia profetizado que Nabucodonosor ia tomar a cidade. Em questão de poucos anos, começou a primeira deportação de Nabucodonosor. E se vocês perceberem, é o seguinte, Nabucodonosor, quando ele fez a primeira invasão, ele levou Daniel e a primeira leva para a Babilônia. E a Bíblia vai dizer ali, em Daniel capítulo 1, verso 1 e 2, ali, vai dizer que ele retirou alguns vasos do templo. E aqui vai, só para pontuar aqui, dessa reforma que nós precisamos, que o Senhor começa a minar a renovação espiritual, o inimigo, desculpa, falei errado. O inimigo começa a sitiar a cidade, começa a tirar a adoração e a renovação espiritual, ele começa a agir no templo, e o povo começa a não adorar a Deus, começa a não ter acesso à vontade do Senhor. Na segunda deportação ele vem e retira mais uma parte do templo de novo, cortando a adoração, até que por fim, no ano 586 a.C., o templo vem abaixo, mostrando o fim da adoração. E quando Daniel, depois de quase 80 anos disso, eu tô finalizando, começa a confessar os seus pecados. Ele começa a confessar os seus pecados. Senhor, pecamos contra ti, eu pequei contra ti, os meus pais pecaram contra ti. Senhor, cumpre a tua palavra. E aí o povo começa a retornar. E qual é a primeira coisa que Deus manda? Presta atenção nisso. Qual é a primeira coisa que Deus manda para o povo que estava voltando para Jerusalém? Ele fala ali no profeta Ageu, ele diz assim, que eles deveriam reconstruir primeiro o templo do Senhor. A adoração a Deus precisa ser reconstruída. Se voltar à palavra de Deus. E aí, acontece que Zorobabel vem na primeira leva, ele começa a reconstruir o templo, que foi profetizado ali em Ageu. Depois vem Esdras, que restaura a palavra do Senhor, restaura a adoração no templo, e por fim vem Neemias. E a partir de Neemias são as que nós estamos estudando até na igreja, as 70 semanas de Daniel. A partir de Neemias, que ele finaliza e concretiza a construção dos muros, e começa a contar as semanas até a vinda do Messias, a 69ª semana. Então, o que eu quero dizer com isso? Que essa reforma espiritual é necessária, senão a nossa adoração começa a ser minada, a fidelidade à palavra começa a ser minada, tudo começa a ser minado. E nós começamos a perder o entendimento que Deus
quer um povo seu, um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras. A igreja precisa ter boas obras. E boas obras, pessoal, não é pegar comida e entregar para o pobre. Também é. Porque tem pessoas que falam o seguinte, eu ajudo o pobre, eu ajudo o necessitado, e ela pensa que boas obras é só isso. Não, também é isso. Também é isso. Só que as boas obras do crente são as obras de piedade que ele faz na sua vida, que é espírito, alma, corpo. O crente é um todo, o crente não é pela metade. O crente é uma totalidade. Que nem eu estava comentando contigo de Romanos 12, ele diz que nós precisamos apresentar os nossos corpos em sacrifício a Deus. E a pergunta que eu deixo aqui para você pensar é se no Antigo Testamento poderia apresentar um cordeiro ou apresentar um boi de qualquer jeito para Deus. Não. Por quê? Tinha que ter santidade naquele boi, naquele animal que era entregue para o Senhor ali como um holocausto, ele tinha que ser perfeito. E é isso que Deus espera de nós, que nós buscamos a graça e a perfeição de Deus, não pelos nossos méritos, mas pela graça e o poder de Deus. Então é o seguinte, pessoal, para finalizar, é que precisamos nos voltar para o Senhor com a graça de Deus para uma reforma no caráter, na ética, na consciência de saber quem é Deus, os seus atributos, o que Ele quer de nós, o seu padrão, e o padrão dele não baixa por causa dos pecados do homem. O padrão de Deus não baixa por causa que a igreja não corresponde. O padrão de Deus não baixa. O Senhor é santo, Ele permanecerá santo e exigirá santidade daqueles que temem a Ele. E por fim, a reforma espiritual. Precisamos dessa reforma. E agora a minha mãe está me ajudando aqui, ó. Hoje somos o templo do Senhor. É necessário adorar em espírito e verdade. Muito obrigado por essa colocação. Porque quando Jesus, ali, ele fala com a mulher samaritana, que é essa passagem que a minha mãe está dizendo aí, ele diz assim, ó, ela pergunta, Senhor, nós dizemos que é nesse monte que tem que adorar. Vocês dizem que é lá no monte em Jerusalém que tem que adorar. Afinal de contas, onde é que a gente adora? E ele diz assim, mulher, chegou o tempo, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e o Pai procura os que tais o adoram. Por quê? Porque o Senhor estava fazendo a transição do sacerdote levítico para o sacerdote da ordem de Melquisedeque. Que não era mais uma adoração ritualística, mas era uma adoração em espírito, em verdade, que o Espírito de Deus hoje habita em mim, ele habita em ti, em você que serve a Deus, o Espírito de Deus habita em você, e ele quer que esse templo do Espírito Santo seja numa totalidade fiel, seja na totalidade santo. Não é mais um templo, não é mais um edifício, mas somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, ele exige santidade. Ele diz, mulher, chegou o tempo e agora é. Que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele age em nós. E essa ação em nós transparece para fora em todo o nosso ser, em palavras, em atitudes, na forma que nós procedemos, nos comportamos, em tudo. Em tudo. Nós precisamos ter esse entendimento. O Senhor quer de nós espírito, alma e corpo. Santidade, tanto no meu interior, quanto na minha mente, quanto no meu corpo, seja da forma que eu me comporto, que eu me visto, que eu faço qualquer coisa, tudo é santidade a Deus. É esse o padrão que o Senhor exige. Somos pecadores? Somos. Somos limitados? Somos. Dependemos da graça? Dependemos. Somos pobres de espírito. Mas o padrão de Deus permanece o mesmo. E eu queria só finalizar com aquela palavra que diz assim, ó. Jesus diz em João 14,15, se me amais, guardai os meus mandamentos. Existe um padrão. E o amor não é a lei. O amor não é a lei. O amor é a graça de Deus para cumprir a vontade de Deus. É aquele amor. Por que hoje a gente ama a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. O Seu Espírito Santo nos vivificou. Hoje nós amamos ser fiéis a Deus. Hoje nós amamos a santidade. Nós queremos a santidade. Mas quando nós era ímpio, nós não queríamos a santidade. Nós queríamos viver no pecado, no lamaçal do erro. Mas hoje o Espírito Santo nos vivificou e nós amamos a santidade, a pureza. E nós oramos e pedimos e nos humilhamos. Senhor, transforma o meu caráter, transforma a minha personalidade. Senhor, transforma os meus pensamentos. É essa a minha oração. E a minha oração para você também, que você seja transformado. Que não haja na sua vida uma crise de consciência, não sabendo quem é Deus. Deus tem um padrão e Ele exige dos seus filhos santidade. Nós somos salvos pela graça, mas para as boas obras. Então,
Com essas palavras eu finalizo, para a glória de Deus. Amém, amém, cara. Eu só queria ver contigo o que tu tem a dizer assim para jovens. Vamos puxar mais para o lado dos jovens que estão buscando, sabe, principalmente nessa quarentena, enfim, nessa dificuldade toda aí da gente não poder muitas vezes ir no templo, em algumas cidades. Tipo, esses jovens que estão buscando realmente mudar o seu caráter, mudar as suas atitudes, o que tu recomenda para esses jovens? O que tu tem a dizer para esses jovens para que eles permaneçam fortalecidos, enfim, buscando sempre e que não desistam de buscar esse caráter, essa reforma espiritual todos os dias aí para vencer as dificuldades? A palavra de Deus diz assim, ó: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A minha oração para você, meu amigo, é que você busque a Deus. Você se entregue para Deus. Não deixe, nesse tempo de quarentena, o Netflix tomar conta de ti. Não deixa a internet tomar conta. Murilo, tu está sendo contra isso. Não estou sendo contra, pessoal. Não quero ser hipócrita aqui. O que eu estou dizendo é que a Bíblia diz assim, ó, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nós precisamos nos entregar ao Senhor em primeiro lugar. Nós precisamos buscar a Deus em primeiro lugar. Não deixa a inversão de valores tomar conta da tua vida. Por quê? Porque se tu começar a te alimentar com o que não é de Deus, tu vai fluir o que não é de Deus. Se tu te alimentar com a palavra do Senhor, buscar o seu Espírito Santo, o seu poder, você vai vencer. Pela misericórdia de Deus, com 15 anos o Senhor me salvou e me permitiu ser um jovem na igreja, ainda que eu não mereça. Eu agradeço a Ele pela oportunidade. Mas eu quero dizer para você o seguinte: com a graça e com o poder de Deus, é possível. Jesus está contigo. Ele tem poder sobre a tua vida para fazer tu vencer isso. Vencer isso. Tu vai passar por esse momento. É bem verdade que a gente, muitas vezes, que nem aconteceu com Jerusalém, fica sitiado. A gente não tem acesso à comida, a gente não tem acesso à água, que eu estou fazendo uma referência a Jerusalém, sitiada por Nabucodonosor. O nosso psicológico é abalado, nós ficamos tristes, nós ficamos impactados. Mas o Senhor tinha uma palavra. O Senhor tinha uma palavra para Jeremias, que ele diz lá em Jeremias capítulo 33, o verso 3, clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E quem era Jeremias? Ele estava profetizando no cativeiro babilônico. Hoje nós vivemos um cativeiro na nossa casa, afetando o nosso psicológico, a nossa saúde física, a nossa saúde mental, a convivência social. Tem muitos parentes meus aí que eu já faz tempo que eu não vejo pessoalmente, porque a gente não pode se visitar. Mas nós estamos passando por um processo de purificação. E muitos têm morrido pelo caminho. E eu tenho percebido isso. Pessoas que iam no culto, muitas vezes esporadicamente, já não vão na igreja mais. E não é só ir na igreja, mas já estão deixando a vida espiritual de lado, dando prioridades a outras coisas, não dando prioridade a buscar a Deus, a ler a palavra, a orar ao Senhor. Então nós precisamos nos voltar para Deus. Clama a mim e responder-te-ei. O Senhor quer avivar a nossa vida, o Senhor quer nos inflamar com o seu Espírito Santo, uma chama no nosso coração. É isso que Ele tem para mim e para ti. E como está escrito em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, pessoal. Nós não podemos nos conformar com o padrão do mundo, com a ética do mundo, com a moral do mundo. Nosso padrão, a nossa ética, a nossa moral é a palavra de Deus. O que a Bíblia diz é a verdade. As outras explicações, elas não têm importância mediante o que a Escritura nos diz. E esse é o meu desejo, que Deus te abençoe e que Deus te dê poder do Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele é derramado em nosso coração. O Senhor está contigo e vai te abençoar. Creia nessa palavra em nome de Jesus. Amém. Eu tenho certeza que essa live aí vai, não só essa, mas a outra que encerrou também, vai atingir muitas vidas, no bom sentido, e, enfim, vai mudar muita coisa na vida de pessoas, porque tem pessoas que precisam ouvir essa palavra, entendeu? E eu acho que tudo que foi falado aqui não foi
simplesmente da boca para fora. Eu tenho certeza que foi algo dirigido por Deus para pessoas específicas, principalmente que acompanharam a live ou acompanharão depois que encerrar, acompanharão o vídeo. Então é muito gratificante a gente falar de Deus. Eu acho que esses momentos, assim como eu disse no início ali, é de extrema importância e a gente precisa permanecer o mais próximo de Deus possível. E quando Deus diz clamar, não é simplesmente a gente vai lá, ora, aí daqui a pouco desiste, aí para de orar, aí um propósito para de fazer. Clamar é clamar mesmo, é buscar com intensidade, é buscar com todo o coração, com todas as suas forças, e só assim Ele responderá às nossas orações. Amém. Então, acho que é isso, Murilo. Para nós finalizarmos, então, não sei se tu quer indicar algum livro aí, alguma coisa para o pessoal que está nos Olha, assistindo. pessoal, livro eu gosto muito de ler livro, né? Se o pessoal gosta de estudar a palavra, eu indico. Tem muitos livros, assim, pessoal. É difícil a gente indicar um, mas um que eu tenho lido agora, que eu acho muito interessante, deixa eu ver se eu acho aqui. Onde é que tá? Ah, não, acho que eu tirei daqui, não sei onde é que tá. Que é Ética Bíblica, é muito bom. Eu tenho lido, tenho postado nas minhas redes sociais aí, tenho postado no meu Instagram pedaços desse livro que explica exatamente isso, essa conexão entre o Antigo e o Novo Testamento, que o padrão de Deus, a vontade de Deus, que eu já venho me interessando, e o que eu achei interessante, Samuel, que eu já vim me interessando por esse assunto há bastante tempo, e depois tu me convidou para fazer essa live. Então eu creio que Deus vem dirigindo todas as coisas, né? Diversificou todas as coisas. E um livro que eu acho interessante também falar, isso aqui é muito bom, pessoal. O pessoal agora da pandemia, o pessoal estava apavorado, né? E o que eu acho engraçado é que as pessoas, elas praticamente, tipo, elas interpretam a Bíblia mediante o jornal que vai sair amanhã, né? E isso não procede. A Bíblia tem uma interpretação única, precisa, e nós não podemos nos impressionar com notícias, ainda que elas são históricas e vão culminar com a vontade de Deus, mas a gente não pode interpretar a Bíblia pelos jornais, pelos acontecimentos últimos. A gente tem que interpretar a Bíblia pela palavra. E um livro que eu indicaria, que eu acho muito bom, que tem me ajudado a entender a palavra do Senhor, que é de uma linha, milenista e de uma linha pré-tribulacionista, que é a linha que eu creio. Eu sou pré-tribulacionista e milenista, creio no milênio literal de Cristo, é a linha que a nossa igreja também adota, e eu creio absolutamente. Então, esse livro aqui, que é de um pastor batista também, Manual Prático de Escatologia, muito bom, aconselho. E até já faço gancho, porque o Samuel já meio que me disse que pode ser que a gente fale alguma coisa sobre escatologia, quem sabe no próximo vídeo, falando dos últimos acontecimentos aí. E a gente deixa em aberto, quem sabe, uma próxima oportunidade, se o pessoal quiser, para a gente falar sobre esse assunto aí. Não, com certeza, a gente vai marcar. E vamos de repente fazer a questão das perguntas ali para o pessoal participar também. Aí vamos fazer com tempo, tudo certinho. Mas esse momento aqui já foi de grande aprendizagem, já foi muito bom. E eu só tenho a agradecer aí, Murilo, pela tua disponibilidade e agradecer a Deus aí pela tua vida e que continues assim, dando exemplo a outros jovens aí, principalmente da nossa convenção, né? Para quem não conhece, o Murilo, eu, somos da Convenção Batista Conservadora e o Murilo é de Bagé, eu creio que todo mundo conhece, né? Eu sou de Pelotas, enfim. E a gente busca a cada dia mais estar envolvido nas coisas de Deus e que mais jovens possam ser incentivados a aprender a palavra de Deus, a fazer algo para Deus, enfim, a ser útil na obra de Deus, de acordo com seus talentos. Eu costumo dizer isso, que todos nós temos oportunidades e nós precisamos aproveitar as oportunidades. E oportunidades, elas não surgem, vou esperar aquela oportunidade surgir. Oportunidades nós criamos. Então a gente precisa estudar a palavra de Deus, a gente precisa aprender para que as oportunidades sejam criadas através do nosso esforço. Então eu só tenho a agradecer aí ao Murilo pela disponibilidade, agradecer a todos que participaram, aos que ficaram coladinhos com a gente aqui
encerrando o live, voltavam junto com a gente, comentaram, participaram. Que Deus abençoe aí a todos vocês e espero num próximo momento aí a gente possa falar dessa questão aí dos finais dos tempos, enfim, alguma coisa relacionada ao Apocalipse, e que essas pessoas que estão aqui com a gente possam acompanhar e convidar mais e mais pessoas para assistir. Tá bom, eu quero também fazer um agradecimento, Samuel, também, que Deus tenha te abençoado e tu tem um talento de Deus maravilhoso de louvar a Deus também. Eu já te falei isso presencialmente, não é nenhuma demagogia, eu falei isso de coração, e é verdade. Deus te deu um talento e louva a Deus pela tua vida. E também te agradeço pelo convite, que já, como tu disse, a gente foi convidado para participar em Pelotas, eu glorifico a Deus, sei que nada sou, mas glorifico a Deus pela oportunidade. E agora também minha primeira live, né? Que eu nunca tinha feito live nenhuma, e agradeço também pelo convite que o irmão também pela primeira vez, como foi em Pelotas, me fez agora também a primeira vez numa live. Então agradeço a Deus e glorifico a Deus também por isso. Para a primeira vez, a gente está quase indo para 2 horas, né? Misericórdia, sim. Temos assunto aí para falar. Olha, tu vê, tá bom. Se a gente fosse por nós mesmos, a gente vai. Eu, por mim, não tinha problema, né? Mas, enfim, a gente às vezes tem que dar uma controlada, né? Em nós mesmos. Porque senão a gente não faz mais nada, né? O que não é. Vamos deixa de ser. É das coisas de Deus que a gente está falando, né? Então. Vamos deixar enfim, o gostinho de quero mais pro pessoal, né? É bom. Tá, meu querido, eu vou pedir então que tu encerre com uma oração aí, depois a gente vai estar se despedindo do pessoal. Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, eu quero louvar a Ti pela oportunidade de falar da Tua palavra e, Senhor, principalmente pelo nosso nome está escrito no livro da vida, Senhor. O Senhor disse que isso era o mais importante. Eu glorifico a Ti por isso, pela salvação bendita, perfeita e maravilhosa do Senhor. Eu te peço, Senhor, abençoa essa pessoa que está ouvindo agora e aqueles que ouvirão, que sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, se voltando para Ti, uma reforma espiritual, de caráter, de ética. Senhor, abençoa cada irmão, a cada amigo, a cada pessoa que ouvir, seja ele crente ou não, mas que ele tenha um encontro contigo, Senhor. E que o Teu nome seja glorificado, e que eu diminua e que o Senhor cresça, que nós diminuamos, o Senhor cresça. Senhor, a Tua palavra seja, Pai, glorificado, que o Teu nome seja exaltado, mas que nós viemos a diminuir e desaparecer para que o Teu nome seja exaltado, Senhor Jesus Cristo. E tem misericórdia e abençoa cada um dos seus lares, tudo para a glória do Teu nome, e que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora sim, encerramos com muita alegria aí, que Deus abençoe cada um de vocês. Murilo, um grande abraço aí, cara, para ti, para tua família. Abraço, pessoal. Abraço para todo mundo também. Teus pais que acompanharam aqui, teus pais Amém. que acompanharam aqui, que Deus abençoe, enfim, teus parentes, os meus amigos, o pessoal do José que acompanhou aí, que Deus abençoe, os jovens aqui de Pelotas, alguns acompanharam. Muito obrigado e que Deus nos abençoe e até uma próxima oportunidade nós estaremos aqui novamente. Forte abraço, Murilo. Abraço.